O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar e cantar e rezar mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diga para quem está do seu lado, você nem imagina tudo que Deus preparou para você. Neste final de semana, nesta missa, Ele te ama, sabe as lutas que você tem enfrentado e vai te abençoar. Creia. Amém. Você acredita nisso, sim ou não? Então vamos aplaudir o Senhor que vai realizar isso na nossa vida. Ele é fiel, a gente crê. A gente deposita nele a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso coração. Veja bem, hoje nós celebramos a grande Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima era filho de pais imigrantes, espanhóis. Ela se mudou com a família para Lima, no Peru, e o nome dela original de batismo era Isabel Flores. Mas por ela ser muito bonita, dizem que ela era uma mulher, uma moça de uma beleza assim, que onde passava chamava muita atenção. Colocaram o nome dela de Rosa. Olha para quem está do seu lado, dá para chamar essa moça aí de Rosa, sim ou não? Claro que dá, olha que bela que ela é. Belíssima. Não vai desmentir o padre, hein? Que aqui missa é para curar, não para ferir. Senão vai sair, me chamou de feia, né? Não. Todas aqui são rosas. Mas brincadeiras à parte, voltando para a história de Rosa de Lima, ela era muito linda, os pais dela eram comerciantes, trabalhavam com flores também, E ela, desde nova, manifestou um desejo de santidade muito grande. E mesmo não sendo religiosa, não sendo freira, ela sentiu um desejo de se consagrar totalmente a Jesus, a quem ela chamava de meu esposo. Então ela fez um voto de castidade. E depois de um tempo ela entrou para a ordem terceira dos dominicanos, a ordem terceira. Existem quatro grandes congregações no mundo que têm ordem terceira. Os franciscanos, os beneditinos, os carmelitas e os dominicanos. Os dominicanos, ela entrou para a ordem terceira dos dominicanos, ou seja, é aquela ordem que não são consagrados, não moram dentro da congregação, não são freiras, nem padres, nem freis, mas que lá fora vivem o mesmo ideal, a mesma espiritualidade. Então Rosa entrou para a ordem terceira e depois de um tempo diz que ela construiu uma choupana no fundo da casa dela e ela vivia lá meio como eremita, fazendo grandes penitências, cuidando dos pobres, dos indígenas naquela época, bem difícil. Então ela foi a primeira santa que morreu com 31 anos aqui no solo brasileiro, no solo latino-americano, Então a gente tem um grande apreço por ela e hoje nós a celebramos. O padre não vai falar dela, só estou introduzindo para você a conhecer, E esses dias eu estava pensando, com certeza, na época de Rosa de Lima, existiam muitas outras mulheres bonitas, talvez mais bonitas do que ela. Sim ou não? Sempre, a mulher às vezes ela se acha tão bonita, e quando ela vê uma mais bonita, ela fica mordida, Por que o cabelo dela é mais bonito que o meu? Isso só acontecia no Peru naquela época, claro, Agora não acontece mais, vocês sabem, Mas, com certeza, tinham mulheres mais bonitas do que ela, com certeza. Mas qual das mulheres mais bonitas do que ela, daquela época, é lembrada hoje? Todas foram esquecidas, morreram e acabou. Mas Rosa, a beleza dela não era só externa, era do coração, era da alma, era da santidade. Até hoje ela é lembrada e celebrada todos os anos, e festejada em muitos lugares por aí, paróquias que trazem o seu nome.
Então você vê, não importa só o aqui, o agora, a beleza daqui e de agora, porque isso passa. Mas ela ofereceu tudo isso ao esposo da alma dela, que era Jesus. Lindo demais a história de Santa Rosa de Lima, você pode conhecer até mais depois. Mas veja bem, Jesus está falando de duas realidades no Evangelho. O Evangelho é curto, mas é muito bonito, muito profundo. Jesus está falando de um campo, né, um homem que encontrou um campo no qual tinha um tesouro, não é? Você já comprou algum campo com um tesouro? Quem aqui tem roça, tem sítio? Levanta a mão, tem alguém aqui? Nossa, aqui não está muito rural a nossa assembleia não, mas tudo bem, tem alguns. Você já encontrou um pote de ouro enterrado? Por que você não encontrou? Porque essa parábola, essa imagem, falava muito com o imaginário do povo da época de Jesus. Porque na nossa época nós temos banco, né? Naquela época não existia banco. Então existe até um preceito dentro da lei rabínica dos judeus que dizia que o modo mais seguro de você guardar os seus bens é enterrando. Então naquela época se enterrava, porque não tinha debaixo da cama, as pessoas podiam achar, né? E naquela época era muito comum invasões de povos vizinhos, invasões de outros impérios, dominando, por exemplo, o Império Romano e matando todo mundo. Então, a pessoa que tinha dinheiro, que geralmente era moeda, né, as moedas, os dracmas, etc., eles enterravam. Então, Jesus estava falando algo que era muito vívido na consciência, no imaginário daquelas pessoas ali, que o estavam ouvindo. E você sabe que naquela época acontecia o seguinte, às vezes o cara era daqueles caras que atravessa o Mar Vermelho na mão com um sorrisal e não dissolve, né? Mão de vaca, conhece alguém assim? Se você está sido mão de vaca com a sua esposa, viu, marido? Para com isso. E vice-versa também a esposa, né? Com as crianças também, claro, não é para esbanjar, mas tem gente que é mão de vaca. E naquela época tinha mão de vaca. Mão de vaca sempre existiu, gente. Né? Em alguns lugares mais, outros menos. Mas os mão de vaca enterravam o ouro, não contavam para ninguém. Aí o infeliz voltando da roça tem um infarto e morre. Aí os filhos não sabem onde está, a mulher não sabe onde está. Então, naquela época, todo mundo tinha esse desejo de achar um tesouro escondido, que era comum. Às vezes vinha invasão de um povo vizinho, né? Matava ali as pessoas e ninguém sabia onde estava o ouro. Então, era muito comum. Isso aqui não é uma historinha que Jesus está contando. Ele está falando com o imaginário do povo daquela época. É muito concreto, né? Então, Jesus falou, olha, o reino dos céus é como um homem que encontra um campo no qual tem um tesouro. E tesouro aqui, gente, era um tesouro que às vezes dava para comprar 50 daquele campo. 50 propriedades, né, como aquele campo. Então Jesus está falando de algo muito precioso. Muito precioso. E Jesus está comparando a quê? Esse campo com tesouro? Nossa, gente, vocês não ouviram? Ao reino dos céus. Então olha o que Jesus está dizendo. É a coisa mais preciosa que existe. Só que Jesus usou uma outra... Interessante, né? Ele usou a palavra tesauró do grego, né? Que poderia ser tesouro ou reserva, né? de dinheiro, e quekrimenó, que poderia ser escondido debaixo da terra, mas como se fosse no sentido de guardado, né? Em um banco. Na época não existia, o sentido. Né? Mas Jesus usou uma outra imagem. A outra imagem foi o quê? Um comprador de pérolas preciosas. Eu gostei desses dois tipos de pessoas. Vocês vão ver que esses dois tipos de pessoas podem nos ajudar muito. O comprador de pérola preciosa. E naquela época, a pérola era mais preciosa, gente, que outras pedras, como a safira, etc. Porque a pérola era usada para adornar, por exemplo, a Cleópatra, as grandes imperatrizes, os grandes imperadores, era usada nas roupas. Então, a pérola era muito cara, era muito preciosa. Então, Jesus está dizendo, olha, é como um comprador que saiu para procurar. E ele encontrou. Comprou aquela pérola, né? E depois de ter comprado, ele ficou muito feliz. Então, o que Jesus está dizendo? No fundo, o Evangelho de hoje está perguntando para mim e para você. O que é importante para você na sua vida? O que você valoriza? Qual a importância? A gente precisa pensar sobre a importância daquilo que é importante. Desculpa a redundância. Você já parou para pensar sobre a importância do que é importante? O que é importante para você? Porque veja bem, muitas vezes as pessoas estão surtando com ansiedade porque o bem mais precioso para elas não é o reino dos céus. Porque existe um princípio bíblico, que eu já falei sobre isso, escrevi no meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, escrevi no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa. Existe um princípio bíblico. Quando Deus é o centro, quando você centra, guarda bem essa palavra, centrar, colocar no centro. Quando você centra a sua mente,
com as preocupações inerentes à sua mente, quando você centra as suas emoções, o seu coração, quando você centra o seu alvo em Deus, a tendência é gradativamente você lidar melhor com a ansiedade, com o medo, com a tristeza, e que isso diminui gradativamente. Por quê? Porque quando Deus é o centro, o que nasce no coração da gente? A confiança, o desprendimento. E eu não estou dizendo que quem tem ansiedade está pecando ou está errando. Não. Às vezes você não foi treinado para isso, já começou. Existem fatores genéticos, sobre os quais eu vou falar amanhã um pouco na homilia. Existem fatores ambientais, o seu ambiente foi muito tóxico para você, te deixou doente, te prostrou. Tudo bem, eu entendo, eu não estou te julgando, mas eu estou afirmando. O princípio bíblico, Mateus 6,31. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. E todas as coisas não tem a ver só com bem, só com dinheiro. Tem gente que só lê essa passagem de Mateus 6,33 numa perspectiva monetária, financeira. Então eu vou buscar o reino de Deus, Deus vai me dar dinheiro para pagar a conta. Não é só isso, criatura. Abençoado, para não dizer infeliz. Abençoado, não é só isso. Todas as coisas quer dizer todas as coisas. Se te falta paz, paz está dentro do pacote de todas as coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Se te falta quietude na mente, isso te vai ser acrescentado. Se te falta quietude nas emoções, isso vai ser acrescentado. Porque veja bem, existem os processos transtormáticos, né, os transtornos de ansiedade existem, mas muitas vezes também a ansiedade ela vai nascendo de um medo de base, de uma incerteza, de uma insegurança, né? Eu não controlo a vida, não controlo o futuro, eu perdi o meu marido que foi embora, eu não controlo como é que vai ser, a tensão está muito grande. Claro, existem outros fatores, como o trabalho estressante, o burnout, outras coisas, né, o estresse, mas muitas vezes a ansiedade nasce dessa insegurança, desse medo. E você sabe que Santo Afonso Maria de Ligório, eu pregava sobre isso há poucos dias, tem uma frase dele que eu gosto muito, ele dizia assim, olha, da confiança em Deus, nasce do coração dos santos aquela tranquilidade inalterável, até no meio de grandes perseguições. Presta atenção, vou repetir. Da confiança em Deus, nasce no coração dos santos uma tranquilidade inalterável, mesmo quando eles estão passando por grandes turbulências, provações, angústias. Mais uma vez eu digo, não se culpe. Padre, eu não consigo, então eu não tenho confiança. Não é isso. Talvez você não treinou a sua mente para ser ansiosa. Amanhã eu vou falar um pouco da neuroplasticidade, né, que é científico. Que a gente muitas vezes treina a nossa mente para a ansiedade desde cedo. Por exemplo, tem pessoas que foram criadas num ambiente assim. Você tem que produzir, você tem que trabalhar. Você tem que, com 22 anos, já ter o seu carro. Você tem que ser uma mulher que dá conta da casa. Você tem que ser um rapaz que faz isso. Ou até no ambiente religioso, né? Muitas vezes nas congregações religiosas, nas comunidades, o bom é aquele que trabalha até quase morrer, não importa, se ele está surtando, está entregando resultado, depois fica doente, o superior não sabe por quê, ainda pergunta o que aconteceu. Não é? Não estou falando que a gente tem que ser preguiçoso, não estou falando que a gente tem que ter o vício do ócio, não. Eu estou dizendo que a gente muitas vezes treinou a nossa mente para a ansiedade, para a programação neurológica da agitação, da pressa. Você já conviveu com pessoas para as quais tudo é urgente? Eu conheço, eu tenho um amigo, que eu não vou dizer o nome, só digo que ele é corintiano, tadinho. Sim, nem tudo é perfeito. Mas eu tenho um amigo, que ele é corintiano mesmo, mas para ele tudo é urgente. Por exemplo, nós vamos viajar daqui a 15 dias. Ele liga, então, nós vamos viajar daqui a 15 dias. Daqui a quantos dias, amigo? 15. Eu falei, então tá bom, até amanhã. Desligo. Agitado, é daqui a 15 dias. Tudo bem, tem que comprar passagem, mas você vai conseguir resolver as coisas com a agência hoje? Não, segunda. Então, por que você está me ligando na sexta-noite, infeliz? Né? Claro, é meu amigo, então eu tenho intimidade assim, né? Os amigos a gente pode dar chega para lá, né? Mas sabe, a gente talvez foi criado num ambiente ansiogênico, né? Que você foi estimulado, a sua mente foi estimulada a vida inteira. Tem pessoas que aprenderam que não pode descansar. Tem pessoas que foram formadas assim, você não pode descansar. Padre bom é o que trabalha. Padre bom é o que faz. Eu não vou... Por exemplo, eu vejo pela minha vida. Ontem eu gravei o dia inteiro, gravei até de noite, cheguei em casa meia-noite, tinha formação dos padres no outro dia, tinha gravação. Aí eu poderia estar pensando, nossa, mas a mulher que está em casa, está vendo eu dormindo até tarde no outro dia. Mas ela não viu o que eu fiz no dia anterior.
Ela não viu o que eu fiz no dia anterior. Então, que se exploda o que vão pensar. Eu sei os meus limites. Estou dizendo isso para dar um exemplo da minha vida para a sua, né? Às vezes a gente fica preocupado com o outro, preocupado com o que estão pensando. Então, nós fomos formados com uma cabeça ansiosa. Então, isso quer dizer o quê? Uma programação que foi construída ao longo dos anos vai precisar de tempo para ser desprogramada. Mas a boa notícia é que o conceito, né, da neurociência, a neuroplasticidade, ensina que o nosso cérebro pode realizar novas conexões, pode aprender a desestressar, pode aprender que nem tudo é urgente, pode aprender que as coisas acontecem no processo na vida, nem tudo é urgente. Talvez você está ansioso e sobrecarregado porque você acredita que tem coisas que só você tem que fazer, que só você pode fazer e que se você não fizer o mundo vai acabar. Posso te dizer uma coisa? É mentira. Você que é senhora, que tem 3 filhos, que trabalha, que luta, sua casa é impecável. Deixa eu dizer para você, se você morrer amanhã, não dou 3 meses para o seu marido estar com outra, e se ela for legal, der chocolate, seus filhos nem lembram daqui 6 meses, você já foi embora. Você não é insubstituível, minha filha. É isso que eu estou dizendo. Você não é insubstituível, meu filho. Eu tenho que tomar cuidado como padre, para nós é difícil, eu digo para você. As pessoas não têm noção, né, como um padre, hoje em dia, nesse ambiente nosso, digital, apostolado digital que a gente tem, como a gente trabalha. Se eu morrer e estiver fazendo o trabalho de 4 padres, vem 4 para fazer o que eu estava fazendo, daqui a um mês ninguém nem lembra. E quem conhecia falava, nossa, era insensato, morreu porque não soube se cuidar. Morreu porque não teve sabedoria. E não vai estar mentindo. Então, nós temos que treinar a nossa cabeça para desprogramar a ansiedade. E um dos jeitos mais peculiares e eficazes de nós fazermos isso é colocando Deus cada vez mais no centro e entendendo que Ele é o tesouro, que Ele é a pérola, que tudo depende dEle, mais do que de mim. E se depende dEle, eu vou fazer o que eu posso e depois disso eu vou descansar. Eu vou desligar a minha mente, eu vou trabalhar para isso. Eu sei que talvez você esteja num nível que isso não seja fácil. Padre, minha cabeça não para. Então, mas você vai treinar com a espiritualidade. Você vai treinar porque até hoje, talvez o centro da sua vida não foi Jesus, mas foi você mesmo, as suas capacidades, o que você sabe fazer, o que você tem que fazer, porque você tem que dar conta de tudo. Onde que está a providência de Deus na sua vida? A confiança na providência de Deus. Onde que está a dependência de Deus? Você e eu dependemos de Deus. E muitas vezes Deus quebra a nossa perna com razão. Joga você com a cara no chão para te falar, ei, psiu, você não é meu irmão não, tá? Você é meu filho. Porque tem gente que começa a agir como irmão de Deus, falar de igual para igual. Olha, Senhor, nós vamos fazer, eu estou pensando nisso. Deus olha, tá bom, vem aqui pertinho. Só passa rasteira. Para você cair com a cara no chão e entender que você depende dele. Não é você. Eu e você sozinhos não somos nada. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João 15. Então, nós precisamos da centralidade de Jesus na nossa vida. Quanto mais Deus for o centro, quanto mais a espiritualidade for o centro, quanto mais os valores do Evangelho forem o centro da minha vida, das minhas escolhas, mais eu tenho condição de lutar contra a ansiedade, mais eu tenho condição de superar a depressão e reinventar a minha vida. Mas Deus precisa estar no centro. Você não tem que buscar Deus só para Ele resolver o seu problema, momentaneamente você ir embora e estragar tudo de novo. Você tem que mudar a maneira que você pensa e tem que buscar a conversão sincera. Porque sem conversão, aqui não é um encontro de autoajuda não, tá? É um encontro de evangelização. O que você precisa é de Cristo, é de se converter, mudar de vida, é ser batizado no Espírito Santo, é abandonar o pecado em primeiro lugar. A cura vai ser consequência disso. Sabe, mas o reino precisa ser de fato o campo escondido. O campo no qual tem um tesouro escondido. A pérola preciosa. Em que escala? Por exemplo, numa escala de 1 a 10. Qual é o lugar do reino de Deus e das coisas de Deus na sua vida? Escala de 1 a 10. Eu tenho que fazer tanta coisa. Você tem que fazer sim, eu respeito. Você que tem família, trabalho. Mas, filho, se você morrer hoje, o mundo vai parar? Sua família vai implodir? Uma granada, o dia que você morreu, teu marido vai soltar uma granada e todo mundo vai embora. Não, daqui 3 meses. 3 meses? Talvez 3 semanas. Talvez ele até esteja de olho na vizinha. Deus te defenda, né? Ai. São Miguel Arcanjo defendendo-nos no combate. Né? Sai, capeta. Mas, então você precisa colocar Deus no centro. E parar de ser essa agitação em pessoa, né? Amém? Tinha mais coisa para falar, mas a missa hoje é de 1 hora. Então, o Padre não vai falar
mais amanhã e domingo o Padre reflete mais sobre esse tema. Coloca a mão no teu coração e repita com o Padre: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, de tudo que eu tenho e sou. Que o Senhor seja o centro. Eu confio em Ti. Eu não quero fazer do meu jeito. Eu não quero confiar em Ti. Desculpa, eu não quero confiar em mim. Eu quero só confiar em Ti. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero ter no Senhor. E no Seu reino. A pérola preciosa. O campo. No qual tem um tesouro escondido. Ajuda-me, Senhor. Dá-me a Tua graça. Amém. Santa Rosa de Lima, rogai por nós.